Oi pessoal, Vitor Basile. Hoje um bate-papo muito rápido, uma palestra relacionada a muito comportamento sobre o universo de finanças pessoais, falar muito sobre ferramentas para você poder melhorar a sua vida financeira e também começar a dar uma pitada em relação a alguns assuntos de investimento. Mas o mais bacana relacionado a essa palestra que a gente resolveu abrir para poder mostrar é uma palestra que muitos eventos e muitas empresas a gente tem a oportunidade de levar as pessoas e sempre é muito bacana ver a mudança que elas têm logo após as ferramentas que a gente acaba apresentando durante essa apresentação. E o mais bacana de tudo isso é que a nossa missão, ela acaba realmente ganhando um ponto positivo. Por quê? Porque toda vez que a gente vê que alguma ferramenta que nós pudemos passar para as pessoas, elas estão utilizando, colocando em prática, isso para a gente é muito gratificante pelo fato de que, assim, muitas pessoas vão modificando os horizontes financeiros dela, construindo sonhos, ganhando os objetivos da vida delas e pelo simples fato de ter colocado um insight ou outro durante uma palestra e essas pessoas acabam que por isso acabam modificando muito a forma de trabalhar o dinheiro. O dinheiro, ele é algo muito bacana de ser utilizado. Muitas pessoas, infelizmente, acabam utilizando ele como algo ruim, acabam vendo ele como algo não tão bom. A gente vai bater um papo sobre isso, mas o mais importante é, dinheiro é muito bom ter na vida, porque ele é sim uma ferramenta de construção fora de série em que as pessoas elas podem utilizar para construir sonhos. Uma vida sem dinheiro, muitas pessoas acabam sofrendo demais e isso é algo que a gente não quer de jeito nenhum, que pessoas que passam pelas nossas consultorias, alunos dos nossos cursos ou ouvintes, espectadores das nossas palestras, eles sofram com esse problema que muitas pessoas sofrem. Muitas pessoas sofrem, com certeza pessoas do seu cotidiano sofrem com isso. Então se hoje você está parando para poder assistir esse bate-papo curto, rápido e dinâmico sobre finanças pessoais, você já tem com certeza um ponto positivo em relação à maioria das pessoas que não tomaram decisão. Muitas pessoas nesse momento que você está parado, olhando, assistindo, concentrado nessa apresentação, estão parados, concentrados na frente de uma televisão e com toda a certeza do mundo, essa televisão não vai gerar nenhum recurso adicional para essa pessoa. Conhecimento gera juros muito positivos. E por isso a gente vai bater um papo sobre finanças, mas antes de começar, essa é a cara de muitas pessoas quando o assunto é dinheiro. Onde a gente tem que entender antes dos problemas que as pessoas têm, o motivo que essas pessoas têm tanto problema relacionado ao universo de finanças. E aqui a gente listou alguns desses problemas que sempre encontramos durante o decorrer da nossa carreira, durante o decorrer da nossa empresa, desde o momento que o ESM Consultoria foi aberto. E o mais bacana é que, quando a gente começa a olhar essa lista, escola não ensina, muitas pessoas colocam a culpa na escola em relação a nunca ter tido uma aula relacionada a finanças pessoais ou como ter uma educação financeira melhor. Então, adultos, eles crescem aprendendo uma função, aprendendo como passar no vestibular, mas um dos assuntos que a vida inteira deles vai ser necessário, eles não aprendem. Segundo, os pais não ensinam os filhos. A gente tem uma cultura tão ruim dentro de casa, quando o tema é dinheiro, que os pais não sentam para falar com os filhos. Ah, Vitor, mas eu não sei nada, o que eu vou ensinar para os meus filhos? Se muitos problemas financeiros você teve ao decorrer da sua vida, passa para eles para que eles não cometam os erros que você cometeu. Uma das frases que eu mais gosto é: quando nós conhecemos a história, nós não vamos tender a cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. Então, mesmo que você não seja uma pessoa que conheça o universo da educação financeira, com o dinheiro você pode ter sofrido vários problemas. E por isso é interessante você parar, refletir e conversar com seus filhos sobre isso. Pessoas não compartilham problemas. As pessoas elas preferem, quando o assunto é dinheiro, guardar para elas, esconder dos outros. Só que muitas dessas oportunidades que nós temos de compartilhar um problema com pessoas no nosso cotidiano ou pessoas que conhecem sobre o universo financeiro é uma alternativa porque 2, 3 cabeças pensam melhor do que uma. E muitas pessoas que à sua volta estão e que você não quer compartilhar o problema, porque muitas vezes as pessoas têm vergonha de compartilhar problemas relacionados a dinheiro, essas pessoas podem ter tido o mesmo problema e podem te mostrar o caminho
que foi a solução. Um exemplo disso, uma das pessoas que nós temos em nossa consultoria, ela acabou numa vez, num papo de bar, escutando um dos problemas que a amiga dela estava passando financeiramente. E ela indicou, por exemplo, que essa amiga pudesse conversar com alguém que conhecesse mais. E nós tivemos a oportunidade de conversar com ela e com isso a gente pôde arrumar o problema dela financeiro. Ou seja, se essa amiga não tivesse compartilhado com essa nossa cliente, ela não teria indicado e muitos dos problemas dessa moça continuariam os mesmos por ela não saber como resolver ou a quem recorrer. O país não tem essa cultura, os pais não têm essa cultura, as escolas não têm essa cultura e o país, o nosso país e muitos outros países não têm uma cultura financeira sólida. E para isso basta olhar como são as contas do governo, como é a aposentadoria do nosso povo, porque muito da gestão financeira do país é muito ruim. E se o país não tem uma cultura financeira sólida, imagina a população. Por isso é importante que, se nós sabemos que o país muitas vezes não vai ser competente para poder gerar um conforto para nós, é mais um motivo para a gente não esperar muitas coisas deles e cada vez mais fomentar a cultura com os nossos filhos, aprender mais informações sobre educação financeira e não deixar a cargo de terceiros, algo que poderia ser da nossa responsabilidade. Vergonha de falar sobre isso. As pessoas, assim como elas não compartilham problemas, elas têm vergonha de falar que tem um problema sobre dinheiro. Elas falam sobre vários problemas, mas quando o tema é dinheiro, elas morrem de vergonha de comentar com os outros. Elas se sentem fracassadas, elas se sentem pessoas que não têm sucesso na vida. E não é bacana. É melhor você ser uma pessoa que perca essa vergonha, mas que consiga resolver a sua situação, do que ter esse orgulho de não falar com as pessoas por causa dessa vergonha e sempre continuar com esse problema. Caso você não tenha alguém à sua volta com quem você possa falar, ótimo, estaremos sempre com as portas abertas para poder recepcionar qualquer dúvida que você tenha. Aprendizado das pessoas é através de tentativa e erro. Elas tentam, erram, acertam. Ok, para muitas coisas isso funciona. Para o universo financeiro, não. Toda vez que você erra no mundo do dinheiro, significa que você vai pagar por isso. E pagar por isso significa juros, significa dívidas, significa problemas. E aqui começa a entrar uma bola de neve, muitas vezes, de nós temos esse problema relacionado a tentativa e erro. E quantos jovens hoje entram no mercado de trabalho já endividados? Quantas pessoas entre 30 e 40 anos, com o primeiro ou segundo filho, estão hiper endividadas? Então as pessoas elas começam a aprender pelos próprios erros. Só que o erro financeiro é uma coisa que começa a durar muito tempo até você resolver esse problema. Dinheiro é relacionado a problemas. Quantas pessoas elas conectam o tema dinheiro a problema, o que é errado? Eu me lembro quando eu era pequeno em casa, onde meus pais eles não queriam falar sobre dinheiro na mesa porque diziam que dinheiro era sujo. Ah, não quero falar sobre isso. Ah, dinheiro, nossa, não aguento mais falar de problema. Então, quando eu era pequeno, eu conectava muito o tema dinheiro a problema. E é errado, dinheiro é uma solução. A falta do dinheiro é problema. Só que o fato de você se esconder e não querer falar sobre isso, isso não vai resolver o problema. Então, é muito importante cada vez mais você falar sobre o tema dinheiro, começar a entender o que você não entende, ser humilde o suficiente para poder cada vez evoluir mais, para que esse tema dinheiro e problemas não seja uma coisa conectada. Só que muitas pessoas apanham tanto durante a vida que elas acabam conectando dinheiro a problema. E qual é o grande ponto? Que você acaba, toda vez que conecta dinheiro a problema, ninguém gosta de problema. Então o nosso cérebro acaba agindo, expelindo o dinheiro da nossa vida. Parece até filosófico isso que eu estou colocando, mas é impressionante. As pessoas que mais gostam de dinheiro, e não no sentido de ser ganancioso, mas sim ambicioso. Ambicioso é aquele que quer ter mais, mantendo ética e seus valores. O ganancioso é aquele que passa por cima dos outros para conseguir o que quer. Errado. E por isso é importante você ser ambicioso, querer ter mais dinheiro, porque ele vai ser o intermediário entre você e os seus objetivos financeiros, muitas vezes. E vale a pena. Então não conecte dinheiro a problemas. Comece a tratar isso como um assunto normal do seu cotidiano. E, para que a gente possa começar a entender, eu quero deixar a pergunta: se a sua vida financeira fosse um filme, qual seria? Isso é importante porque quando a gente está numa palestra e a gente aponta isso, muitas pessoas começam a falar nomes de filme dos mais bizarros possíveis. Porque elas se veem financeiramente numa situação ou
de um lado ou de outro. Geralmente, a gente começa a olhar que as pessoas são muito radicais, elas não têm equilíbrio com o assunto dinheiro. Ou elas são muito controladas, gerando toda a pão-durice, ou do outro lado, realmente perderam o controle completo. Então, não é nem certo, nem certo. O certo é equilíbrio. Na vida, tudo que é radical, em demasia, é errado. É importante nós sermos equilibrados. E aqui a gente deixa alguns dos filmes que muitas pessoas acabam comentando conosco durante as nossas apresentações. Controle absoluto. Aquela pessoa que é um mão de vaca danada, aquela pessoa que quer controlar tudo, centavo a centavo. Se a pessoa compra uma balinha, ela quer jogar na planilha contra essa balinha. Eu também não gosto muito disso, porque você tem que ter uma liberdade financeira, tem que tomar cuidado para você não confundir o controle total com uma gestão. Gestão é justamente você ter o equilíbrio naquilo que é possível gastar, aquilo que não é possível gastar. Se eu gastar aqui, aonde que eu vou abrir mão? Só que muitas pessoas acabam sendo tão mão de vaca, porque do que adianta você economizar tanto hoje, aprender a economizar, aprender a viver sem o dinheiro, para um futuro com o dinheiro que você nunca aprendeu a lidar com ele, não vale a pena. É importante você ter um equilíbrio entre aquilo que você ganha e aquilo que você gasta. É importante viver a vida no momento que você está. Nunca mais você vai ter a idade que você tem hoje. Nunca mais você vai estar no momento de vida que você tem hoje. Por isso é importante acompanhar cada momento. Só que você acompanhar cada momento com consciência, não sendo mega pão duro. Incontrolável, pessoas que perderam o bonde já, aquelas pessoas que não têm planilha, não sabem nem quanto gasta, elas descobrem se sobrou dinheiro na conta no final do mês, rezando para sobrar alguma coisa, também não é bacana. De um lado controle total, do outro controle nenhum. Próximo filme, seja o que Deus quiser, aquelas pessoas que abandonaram já a vida, já estão colocando no colo de Deus a responsabilidade dos resultados dela. Tem pessoas que acabam indo para esse aspecto religioso ótimo, que você tenha algo que você acredite mais. Só que é muito importante que não adianta você terceirizar para alguém ou para algo ou para uma entidade maior uma responsabilidade que deveria ser sua, amigão. É importante que você traga a responsabilidade para você. Eu fico imaginando Deus ou o nome que você quiser dar a uma força maior, dizendo para ele, por favor, me ajude. Quantas pessoas pedem essa ajuda? Só que ele já te deixou vivo por mais um dia. Por que você não aproveita da melhor forma, se responsabilizando pelos seus resultados? Não terceirizando a alguém ou a algo maior. E por último, a espera de um milagre. Aquelas pessoas que já abandonaram tudo e rezam todo dia por um milagre financeiro. Se você chegou a esse ponto, é porque você negligenciou durante a sua vida muita educação, muita informação, muita ferramenta. E aí com isso é importante que você chegou nesse ponto e você se vê sem volta. Nenhum desses caminhos você tem como não voltar. Basta você querer trabalhar e se organizar para que você consiga chegar a um resultado muito bacana. E é importante dizer o que muitas pessoas, quando nós podemos sentar e conhecer a história delas, elas acabam falando sobre o futuro dessa forma. O futuro a Deus pertence. O que é errado. Gente, o futuro a Deus pertence, mas colabora. Colabora. Não adianta você jogar a responsabilidade em Deus de algo que você poderia fazer todo dia. Se você acorda, vai trabalhar, tem as suas responsabilidades, você precisa ter as responsabilidades com você mesmo. Você precisa ser responsável pelas suas atitudes, você precisa ser responsável pelos seus gastos, pelos seus investimentos, por aquilo que você vai se endividar. Não adianta viver a vida naquele conceito do carpe diem, que é aproveitar a vida como se fosse o último dia dela. Isso não dá. Nós temos que sim aproveitar o momento, mas nós também temos que plantar para o futuro. É importante você viver o momento, mas sabendo que está plantando algo para ser colhido mais para frente. O equilíbrio entre o presente e o futuro. Isso é o grande ponto que a gente tem que colocar na vida. Essa é uma frase que eu gosto muito do Homer Simpson, filósofo que muitas pessoas assistem no seriado Simpsons, que ele coloca, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Gente, ótimo, isso é muito bacana porque quantas pessoas elas não assumem a responsabilidade da vida? Aquela pessoa que na empresa, quando você trabalha, ao invés de ela assumir que o erro foi dela, ela acaba colocando a culpa ou justificando. Gente, se o erro foi seu, assume! Fui eu que fiz isso! E por quanto mais rápido você assumir os seus erros, mais rápido você contorna essa rota. Você não pode simplesmente tomar uma decisão de não assumir o seu próprio erro. E a culpa é sim sua, eu coloco quem eu quiser e comece a apontar o dedo para você. Porque toda vez que você aponta o dedo para alguém, outros dedos estão apontados para você e o culpado geralmente é quem aponta. Toma um cuidado muito grande.
E para isso a gente precisa saber quem está no controle da sua vida financeira. E essa é uma palestra que a gente vai falar sobre isso, como você retomar o controle da sua vida financeira para que você não sofra da forma como você está sofrendo, ou muitas vezes você não está sofrendo nada financeiro, mas o seu futuro não está tendo uma colheita sadia. Hoje aquilo que você planta não vai colher nada lá na frente, que também isso pode ser um mega problema. Nós precisamos ter o equilíbrio do momento, resolver e pegar o controle dessa vida financeira, mas não só o controle do presente, o controle do futuro. E por isso é tão importante a educação financeira, porque com a educação financeira, com as finanças pessoais, isso vai ser uma constante na sua vida, é importante que você aprenda. E isso vai ser um ponto crucial para que você possa evoluir, crescer como pessoa e profissional. Do que adianta você se dedicar tanto àquilo que você faz e na hora de gerir o seu próprio dinheiro para construir as coisas que você tanto quer, você só faz besteira. Isso não dá. E com isso, como será o nosso caminho? A gente vai falar sobre receitas, despesas, depois dívidas e depois investimentos. Não adianta falar de investimentos antes de saber como você gasta, o que você está endividado e como você ganha. E tudo é um caminho. E esse caminho a gente vai dividir em 6 etapas. 6 etapas práticas e não são 6 passos da felicidade, 6 passos para... Não, são apenas 6 etapas que você pode incrementar elas, melhorar elas, adaptar elas, mas é uma forma cronológica de você começar a modificar os seus resultados da melhor forma possível. E essa etapa, essas 6 etapas, a gente sempre aplica em todas as nossas consultorias para poder ajudar com que as pessoas elas possam sair do buraco, ou elas não entrarem no buraco, ou elas poderem planejar o futuro delas da melhor forma. E essa é a grande palavra. Passo a passo, não adianta você querer ir para investimentos, sendo que aqui você não fez essa volta. Então, por isso, a gente só vai chegar receitas, despesas, dívidas e investimentos. Em 6 passos a gente poder bater um papo sobre isso. Passo 1, organiza a tua vida financeira. Você precisa compreender como organizar a sua agenda financeira. As pessoas têm agenda para poder ir no futebolzinho, ir fazer o esporte delas, tem agenda para poder ir no trabalho delas. Pensa você na sua vida profissional, você tem hora para entrar, hora para sair, hora para almoçar se quiser ter produtividade. Isso faz parte da sua agenda. Quando a gente pensa numa agenda de pessoas que gostam de fazer esporte, também tem um cronograma. A vida financeira de muitas pessoas não tem um cronograma. Por isso, vamos fazer uma reflexão rápida. Quanto tempo você visualiza, de quando em quando você olha quanto você ganhou, quanto você gastou, de quanto em quantos dias, ou horas, ou de semanas, ou meses, você visualiza os seus ganhos e os seus gastos. Segunda reflexão, quando que você avalia seus objetivos, se eles estão sendo ou não alcançados. Terceira reflexão, quando você avalia seus investimentos, quando você avalia seu plano de aposentadoria. Quando você conversa com seu parceiro sobre as metas de vocês. Quando vocês sentam a bunda na cadeira para conversar sobre as metas e os objetivos de vida que vocês têm, como eles estão sendo construídos. E por último, quando você já buscou de conselhos de especialistas, quando que você senta com especialistas, quando que você lê um livro, quando que você busca informações sobre esse universo financeiro. Isso é tão importante, por quê? Porque quando você tem que, a partir do momento que você reflete e vê que tem um caminho, isso acaba sendo melhor. E por isso eu vou colocar algumas recomendações que eu sempre coloco de como seria bacana você poder se organizar. Ganhos e gastos, pelo menos 5 minutos por dia. Senta a bunda na cadeira, abre sua planilha, seu celular com aplicativo sobre finanças pessoais de controle, ou o seu caderninho, qualquer coisa, e você passa a anotar o que ganha e o que gasta. Porque quando você passa a ter contato visual com a sua vida financeira, você passa a ter um controle maior, você sabe aquilo que entrou, aquilo que saiu, e aí você passa a fazer uma gestão. É como uma empresa, não tem como uma empresa tocar um barco sem saber o quanto ganha e gasta. E muitas pessoas, quando eu pergunto quanto você ganha, a pessoa não sabe. Quanto você gasta, ela não tem a menor ideia. Ela é uma criminosa dela própria. Quando a gente fala que uma pessoa, ela acaba realmente se suicidando financeiramente, é com um desses pontos. Quando ela passa a não fazer a própria gestão, ela é uma suicida, ela está se matando, mas aos poucos. Avaliar objetivos. Meu conselho é que todo mês você pare para poder olhar suas metas. Vão ter metas de longo prazo, metas de curto prazo, mas todo mês você reavaliando, você nunca vai perder elas de vista. Por isso é tão importante que todo mês você sente, olhe as suas metas, quais estão
no ok, quais estão completamente fora do planejado ou quais são aquelas que estão conforme o planejado ou acima do planejado. Terceiro ponto, avaliar investimentos e aposentadoria. Meu conselho é que de 6 em 6 meses você pare para olhar como estão os seus investimentos e a sua aposentadoria. Por quê? Pelo menos esse prazo. Porque quando você define uma estratégia de investimentos, não adianta você pular de galho em galho. Definiu ela, você vai avaliar os resultados dela e depois de 6 meses uma nova janela para você ver aquilo que tem que ser calibrado, ajustado ou melhorado. Tanto investimentos como aposentadoria também. Porque a aposentadoria, ela é muito daquilo que nós investimos, os frutos do nosso investimento que nós iremos colher lá na frente. De quanto tempo você conversa com seu parceiro? Meu conselho é que pelo menos uma vez ao mês, você e seu parceiro sentem, tenham uma reunião de pelo menos 1 hora para poder falar do quanto entrou, do quanto saiu de dinheiro, como é que estão as metas de vocês, os investimentos, a aposentadoria, as dívidas. Tem que ter essa conversa. Muitas pessoas acabam quebrando pau, casais quebram pau sobre dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ela do nada, ela quer falar sobre o tema e o outro não está no mesmo momento. E aí acaba gerando conflitos. Mas se uma vez ao mês vocês tomarem a decisão de sentar para conversar um pouquinho mais, aí sim vocês acabam tendo muito mais resultados. E isso é muito bacana. Você já buscou conselhos de especialistas? Se você não sabe, seja humilde para escutar quem sabe. Não adianta bater, num prego na parede com a sua própria mão que vai sangrar. Então é por isso, é melhor você ter ferramentas. E muitas vezes o especialista ele vai te mostrar o caminho certo. E aí a gente entra no passo 2, para que nós possamos organizar os números da melhor forma. E para organizar, o meu conselho é que você busque alguma ferramenta que seja bem efetiva para poder organizar. Tem pessoas que gostam de ter uma planilha em Excel. E se você quiser, dentro dos nossos simuladores no site do economiasemmitos.com.br, simuladores, você vai achar várias planilhas para gerir o seu dinheiro. Vitor, eu não gosto de planilhas. Hoje, cada vez mais comum ter aplicativos. Aplicativos que as pessoas elas podem fazer a gestão do próprio dinheiro pelo celular, que hoje cada vez é mais comum no cotidiano de todo mundo, é uma extensão do corpo das pessoas. E muitas pessoas podem deixar todo o gerenciamento delas nesse aplicativo, dentro do aparelho de celular dela. Ou o próprio caderninho, velho caderninho. Por mais que não seja tão moderno, o importante é você ter uma gestão do seu dinheiro independente da ferramenta que vai usar. Se você tiver uma ferramenta, ótimo. Tem pessoas que acabam achando que a cabeça vai ser suficiente para gerir o próprio dinheiro delas. Errado! E quanto melhor for a sua ferramenta, mais efetivo vai ser o seu futuro, com certeza. E por isso a gente precisa falar sobre pagar você em primeiro lugar. Pagar você em primeiro lugar é uma das ferramentas mais incríveis para a gente começar a entrar em um termo de economia. Como que as pessoas elas entendem? E aí eu começo a colocar uma votação. Se você pudesse votar num candidato, qual deles seria? Candidato 1, eu ganho, gasto, se sobrar dinheiro eu guardo. Ou candidato 2, eu ganho, guardo e depois eu gasto. Qual deles você votaria para um melhor gestor? Com certeza você vai votar que o candidato 1 não. E o candidato 2, que ganha, já guarda e depois gasta, é melhor. As pessoas, infelizmente, elas acabam por não guardar R$1 da vida delas. E por quê? Porque elas têm um mindset pobre. As pessoas que elas têm um mindset pobre, elas colocam a culpa de não guardar dinheiro no quanto elas ganham, o que é errado. E por isso que o mindset que a gente sempre coloca, que as pessoas prósperas fazem, por mais que seja um exercício muito simples, a maioria não faz. As pessoas ganham seu dinheiro, salário se você for um funcionário ou prolabore se for um empresário, ganhou seu dinheiro, primeira coisa que você faz, guarda 10%. Paga você primeiro antes de pagar os outros, guarda o seu primeiro. Se você ganha R$1.000, pega R$100 e guarda. Se você ainda, porque está com muitos gastos, não consegue guardar nem 10%, começa guardando alguma coisa, que seja R$50, R$20, R$30. Porque quando você começa a ganhar um hábito, as coisas começam a funcionar da melhor forma. Então é muito importante que dentro da sua organização, a primeira meta que você tem é se pagar em primeiro lugar. Você ganha o seu dinheiro, guarda primeiro e o que sobra você começa a pagar o seu custo de vida, os seus gastos, as suas despesas, o seu aluguel.
porque com isso você já vai fazer o dever de casa, vai guardar dinheiro e aí depois você passa a gastar. Se você não consegue fazer esse exercício é porque o seu gasto está muito alto. E aí a gente precisa começar a organizar melhor esses gastos para que você não cometa o crime de abrir mão do seu futuro para viver o seu presente. Lembra? Equilíbrio, presente, mas nunca tirando de vista o futuro. E quando você começa a guardar dinheiro, mesmo que seja pouco, a gente tem que pensar que no mundo dos investimentos existe uma mágica chamada juros compostos. Às vezes você ganha R$1.000, ou R$2.000, ou R$10.000 e guardou 10%. O cara ganha R$1.000, ele colocou R$100 guardado. Aquele mês que ele guardou dinheiro, ele aplicou o dinheiro, esse dinheiro vai gerir algum rendimento. Se tiver, por exemplo, 1%, esses R$100 vão virar R$101. No mês que vem, ele vai colocar mais R$100 da mesma economia que ele fez. Vão ter os 101 mais os R$100 e de todo esse dinheiro vai ter uma correção que é da aplicação dos juros, a rentabilidade que ele teve. Depois, no outro mês, ele coloca de novo. Quando ele vê, ele criou uma bola de neve positiva, onde todo o aporte dele vai gerar juros, rendimento sobre aquilo e mais de tudo que ele tinha guardado. O grande segredo de ter grandes resultados é você primeiro começar, depois colher os pequenos resultados, os médios resultados e, por último, os grandes resultados, que esses sim mudam a vida. O segredo no mundo dos investimentos é disciplina. Disciplina. Porque com disciplina a gente consegue chegar a qualquer lugar. Porque não é numa tacada só que a gente consegue modificar a nossa vida do dia para a noite. Isso não existe. E aí, quando esse é o segredo de muita disciplina mensal, sim, porque esse fluxo que você vai ter vai ser um fluxo que você vai conseguir ter um equilíbrio maior. E aí, quando você faz, uma estratégia que a gente gosta de colocar muito é o planejamento das caixas, que você pode fazer com caixas, envelopes ou até a gestão na sua própria planilha. Quando você ganha um dinheiro, o primeiro valor você vai guardar. Lembra do que a gente acabou de falar? Caiu o dinheiro na sua mão, a primeira coisa que você vai fazer é guardar de 10% a, no máximo, 20%. Guardar. Porque quando você guarda, você já faz o seu dever de casa, já sabe que o dinheiro está guardado. E aí depois você começa com o restante, o que sobrou depois de guardar, você começa a ter a dedicação nas contas da sua casa, você vai começar a ter os gastos com alimentação e transporte, você vai ter as despesas pessoais, uma parte do seu dinheiro vai para estudos, outra para diversão, porque aí sim você tem um planejamento, onde você sabe que todo mês você de 10% a 20% guarda e o que sobrou você vai distribuir de maneira equilibrada conforme o dia a dia da sua casa nas outras etapas que você tem dos seus custos. Com isso a gente começa a fazer um planejamento, por mais que seja básico, muito efetivo da tua vida. Esse é um exercício que a gente coloca para muitas pessoas que muitas vezes fogem do planejamento via planilhas. Se você é uma pessoa que gosta de planilhas, ótimo, você pode montar essa estratégia dentro da sua ferramenta. Agora, se você não é uma pessoa que gosta muito disso, aqui é uma estratégia que você pode fazer e com toda certeza a efetividade dos seus objetivos financeiros vai aumentar muito porque você vai ter uma organização e planejamento. Só que de nada adianta você fazer isso, só que aqui você não aprender direito. E por isso que o passo 4 é aprender a gastar. Gastar, você gasta o quanto você quiser, mas é importante gastar com consciência. Você não pode gastar por gastar, simplesmente gastando tudo aquilo que você ganha. É importante viver um padrão de vida legal, mas com consciência. O meu conselho é você gastar o quanto puder, só que desde que esteja tudo planejado, tudo bonitinho. E por isso a gente tem que começar a fugir de algumas coisas, que são as principais coisas que a gente encontra no cotidiano das pessoas que gastam de maneira absurda. Primeiro, as promoções, super promoção, 10 vezes sem juros, 3 vezes sem juros, Black Friday. Gente, isso aqui é papo furado. Isso não existe, não tem como uma pessoa, ela simplesmente, ela pegar e te parcelar algo sem juros. Se ela está parcelando, ela está te cobrando esses juros em outro lugar. E por que muitas pessoas acabam caindo nisso? Porque muitas vezes, quando a pessoa parcela, começa a passar no cartão pequenas parcelas, só que cabem no bolso dela. Só que quando ela começa a ter muitos parcelamentos, a gente vê o quê? Que as pessoas começam a ter uma bola de neve tão grande que o cartão está completamente comprometido. E por que a gente colocou esse exemplo? Porque a gente sabe que muitas pessoas acreditam que é verdade, mas é uma bela de uma mentira, só que as bolas de neve, da maioria das vezes que a gente senta para conversar com as pessoas, vem do cartão ou de endividamentos com compras cotidiano, calças, camisetas, carro e entre inúmeras outras coisas. E aí a gente tem que colocar outro teste que é bacana. A maioria das pessoas, elas acabam tendo, infelizmente, uma venda emocional das coisas.
Por isso a gente colocou essa enquete de a cada 10 compras, quantas você acha que são por impulso? Uma compra, 2, 5, 9 ou 10 compras você acredita que são por impulso. Pessoas que simplesmente compram por comprar, que não planejaram nada, estão passeando no shopping, passando numa loja, não precisam de uma calça, mas pela promoção acabam entrando e comprando e gastando mais do que deveriam. A consciência está nessa hora de você utilizar o seu dinheiro gastando com o que precisa e não o que não precisa. A maioria das pessoas elas acabam comprando por impulso. 9 a cada 10 compras são feitas emocionalmente, não racionalmente. Se nós somos escravos de emoções, a gente tem que tomar um cuidado e começar a pensar 2 vezes naquilo que a gente gasta. Se você gastar mais do que precisa, você vai começar a ter que abrir mão de coisas que você realmente precisa. Por isso é tão importante se conscientizar. Quer comprar, compra o que quer, mas pensa 2 vezes. Por quê? Quando quem compra o que não precisa, em breve terá que vender o que precisa. Quantos casos a gente vê de pessoas que se endividaram no cartão de crédito e elas são obrigadas a vender o carro para poder saldar o cartão de crédito, por simplesmente terem comprado mais do que deveriam. Então tomam cuidado. Cuidado, não dê passos maiores do que a sua perna, porque tudo aquilo que a gente faz, um dia a conta chega. Não adianta viver uma vida artificial, a gente tem que saber aquilo que pode ou que não pode fazer. Se você quer ter uma vida melhor, vai trabalhar, arruma um plano B, arruma um plano C, para que você possa realmente ganhar mais, conscientizar mais seus gastos e aí poder ter um padrão de vida melhor. Não adianta colocar a culpa que seu problema financeiro vem do fato de ganhar mais ou menos. Isso é papo furado, isso é jogar a culpa nos outros, que nem o Homer Simpson faz. A responsabilidade é sua. Ganha pouco, o problema é seu. Só que o problema seu que eu quero passar para você é de uma maneira boa, porque se o problema é seu, quer dizer que você pode resolver. Então vamos arregaçar as mangas e resolver. Não acabar abrindo mão do nosso futuro pelo presente. Isso está errado. E alguns lembretes que eu sempre dou. Não viva uma vida artificial, pois a conta vai chegar. Não adianta você querer simplesmente ter um padrão de saídas com seus amigos, ou de restaurantes, ou de compras no shopping, ou do carro muito mais bonito, ou do apartamento no bairro muito mais top, se o seu bolso não comporta. Você tem que ter um equilíbrio. Vai evoluindo gradativamente, não queira dar um passo maior do que a sua perna, porque você pode dar um grande erro. É importante o quê? Seguir um planejamento evolutivo para cada vez você estar melhor, mas ao mesmo tempo, sempre com consciência. Segundo ponto, pensa sempre 3 vezes antes de comprar algo. Vai uma vez, se precisar, ok, compra. Mas toda vez que você estiver num lugar que você está vendo que pode ser uma compra por impulso, vai para casa, pensa, reflete e não compra. E por quê? Para que você acabe não comprando e gastando dinheiro com coisas que não eram necessárias. É claro que você pode, uma vez ou outra, não precisa ser uma pessoa completamente radical em relação a isso, mas se a maioria das vezes você tiver o controle de poder pensar, refletir, você vai fugir daquela estatística que eu mostrei, de a cada 10 compras, 9 são compras que infelizmente são emocionais e uma é racional. Começa a colocar que a maioria das suas compras vai ser racional e algumas emocionais, porque nós somos seres emocionais. E por isso não tem como você ser um robô. Mas se você conseguir diminuir aquele score de a cada 10 compras, 9 são emocionais, para cada 10 compras, 4 são emocionais, o teu bolso vai agradecer demais. Está com dúvida? Pergunta para alguém que entenda. Não adianta perguntar para qualquer um. Procure especialistas. E se você não tem nenhum especialista ao seu redor, o Economia Sem Mito, a gente tem inúmeras ferramentas, inúmeras informações nos nossos portais sobre finanças, empreendedorismo e investimentos, além de você poder acessar os nossos canais, conversar pessoalmente com a gente, para que nós possamos ajudar você na sua rotina financeira. E por último, cartão de crédito não é presente do banco. A maioria das pessoas, elas acabam se enroscando demais com o cartão de crédito e com o cheque especial, e quando a gente vê, parece que elas acreditam que isso seja bônus, seja um presente do banco, aumento de renda. Tá errado. Isso não é apenas uma ferramenta. O cartão de crédito, se bem utilizado, é uma ferramenta incrível, que ajuda você no seu fluxo de caixa no mês e, ao mesmo tempo, acaba gerando até milhas para que você possa ter descontos e compras pelas compras que você fez no passado. Só que, quando você usa para o mal, é uma das ferramentas que mais pode prejudicar financeiramente a vida de uma pessoa ou de família. Se você sabe usar o cartão de crédito, usa. Se você não sabe, cara, você tem que tirar isso da sua vida, é como uma droga. É como uma pessoa que ela usa drogas, ela não pode ficar perto da droga porque ela vai usar. Você tem que interpretar dessa forma. Corta o cartão se não sabe usar.
Por quê? Porque não adianta você ficar com uma coisa que você não tem consciência para usar e ficar abrindo mão do seu futuro por simplesmente ser teimoso de não querer aprender como usar uma ferramenta. À medida que você vá se educando financeiramente mais, aí sim você pode usar um cartão de crédito de uma forma mais consciente. Passo 5, foge das dívidas ruins. Existem dívidas boas, existem dívidas ruins. Só que a maioria das dívidas que as pessoas fazem são péssimas. Então foge, gente, delas. E para que a gente possa entender dívidas, juros, é importante a gente entender o quê? O valor das coisas. Quanto você pagaria por essa camiseta? 10, 20, 50 reais? Se tiver de uma marca mais legal, pagaria um pouquinho mais. Quanto você pagaria por esse carro? 100 mil, 200 mil, 150 mil, 300 mil? Ele tem um valor. Quanto você pagaria por esse sorvete? Ele também tem um valor. Algumas pessoas, nossa, pagaria 10 reais, hiper bonito. Tudo tem valor na vida, gente. E quando a gente pega e pensa no dinheiro, ele também tem valor. Toda vez que alguém empresta dinheiro para você, ou porque você foi numa loja e parcelou sem juros, se você está parcelando sem juros ou parcelando, quer dizer que alguma entidade financeira está emprestando dinheiro para aquela loja. Você foi lá, você vai pagar em 10 vezes, mas quem vai pagar o lojista? E aí vem justamente a operadora do cartão que vai pagar o lojista. Se ele está pagando o lojista, ele está te emprestando dinheiro para você parcelar essa compra. Logo, o valor do dinheiro existe. Se alguém empresta dinheiro para alguém, ele cobra juros. E se os juros ele pode estar aparente ou os juros pode estar embutido no produto. Então não existe compra sem juros. Tudo que é relacionado a dinheiro, o valor do dinheiro que as pessoas e as instituições lucram é o famoso juros. É o valor que é dado ao dinheiro numa operação financeira. Quando o banco empresta dinheiro para você, cobra juros. Quando alguma coisa está sem juros, quer dizer que ele está com juros embutido. Não existe nada sem juros que tenha uma operação que te empreste em dinheiro. Então para de cair nesse conto. Não seja tonto. Se tiver parcelamento sem juros, quer dizer que se você pagar à vista, pode ter desconto. Exija o desconto. Juros é o preço do dinheiro. Por isso é tão importante a gente estar muito posicionado, entendendo isso para que a gente possa saber. Só que os juros, a gente tem alguns juros no nosso país que são bizarros. Aqui a gente eu não coloquei as taxas de juros porque eu quero que você faça um exercício no seu computador de entrar no Google e ir pesquisar quanto é a taxa de juros média de cada uma dessas formas. Porque você precisa se autoeducar também. Não adianta sempre esperar que as pessoas te passem tudo mascadinho. Seja uma pessoa que busque conhecimento. Quanto que é os juros do cartão de crédito rotativo, financiamento imobiliário? Por que os juros daqui é maior do que ali? Procura quanto é o valor de cada um desses juros, porque você vai estar pagando, você pode estar entrando em algum desses juros em breve. O financiamento imobiliário, ele acaba tendo juros mais baixos. Por quê? Porque se você deixar de pagar, a instituição financeira que te emprestou o dinheiro para ter aquele bem, ela vai lá, vai te botar um processo para poder pegar o bem de você. E você vai perder. Então, como ela tem garantia, ela consegue te pagar uma taxa de juros menor. O financiamento de veículos, idem. Ele acaba que se você tiver uma dívida, ou seja, você financiou o carro, quer dizer que alguém te prestou dinheiro para financiar o carro. Como tem a garantia do veículo, significa que se você não pagar, o banco vai lá, ou a instituição financeira vai lá, pega o carro para poder vender esse carro num leilão e aí sim poder ressarcir o prejuízo que você deu por você não ter pagado. Por isso esses juros são menores. Cada vez mais a gente tem um empréstimo consignado ou empresas privadas que emprestam aos seus colaboradores ou empréstimo consignado que tem pelos pensionistas do país, os aposentados, por exemplo, onde tem a garantia de que se essa pessoa não pagar o empréstimo, como esse empréstimo ele já é recolhido diretamente no pagamento, ou seja, um aposentado, na hora que ele vai receber a aposentadoria dele, naquele momento, ele já tem o desconto do quanto é o empréstimo consignado. Então você tem uma garantia de desconto imediato, por isso ele acaba sendo menor. Empréstimo com penhor, a Caixa Econômica Federal faz isso para pessoas que têm pequenos bens como joias, quadros. A Caixa, ela avalia e em troca ela te dá o dinheiro. Ou seja, o penhor, você deixa essa joia lá, se você não pagar, eles pegam as joias para ele, fazem o leilão e com isso eles conseguem ganhar dinheiro para poder ressarcir o prejuízo que você deu por não pagar. Tem a garantia da joia ou do quadro ou do bem que você deixou lá, geralmente pequeno. Era muito comum antigamente ter esse tipo de empréstimo e hoje não é tão comum, mas existe ainda. Depois a gente começa a entrar em empréstimo pessoal,
que é quando o banco te empresta um dinheiro, a taxa de juros passa a ser muito maior, porque se você não pagar, não tem como ela ir atrás de um bem seu. Ela, no caso, vai te colocar no processo, ela vai te colocar no Serasa ou SPC, vai restringir o seu nome e até você pagar, você vai ficar com o nome restrito, podendo inibir, muitas vezes, a abertura de novo crédito. Assim como o cheque especial e assim como o cartão de crédito, que também não tem uma garantia. E por isso eles são tão elevados. E por que a gente precisa ficar cada vez mais atento? Aqui eu coloquei uma simulação com alguns juros que geralmente estão na média, dentro do cheque especial, dentro do cartão de crédito e dentro do empréstimo pessoal. É claro que, de acordo com a economia, a taxa de juros estando maior da economia, essas taxas vão estar mais altas. A taxa de juros da economia caindo, elas vão ficar mais baixas. Tudo vai variar conforme a economia. Por isso, vale a pena você ir na sua internet, pesquisar para ver as taxas de juros que tem, para que você sempre possa acompanhar, nunca perca de vista, conheça as taxas de juros, porque se porventura você precisar, você vai saber qual é a melhor opção, sempre pela menor. Então a gente considerou no empréstimo pessoal uma taxa de juros de 8,13. No cheque especial, uma taxa de juros de 12,10. E no cartão de crédito, uma taxa de juros de 15,26. Colocamos taxas de juros, menor taxa, mas é muito forte, uma taxa muito alta também, maior que o empréstimo pessoal, e a maior de todas, que é uma das maiores taxas de juros do mundo, que é do cartão de crédito. E aqui no exercício, se você ficar devendo R$100, quanto ele se transformaria? Supondo que você estivesse devendo R$100 a essas taxas de juros, quanto é que isso se transformaria ao longo dos tempos? Se a gente pensar em um ano, R$100 no final de 12 meses, com a taxa de juros de 8,13 que a gente considerou aqui, você transformaria R$100 numa dívida de R$255. 394 com a taxa de 12,10, que é do cheque especial, e a taxa de 15,26 do cartão de crédito, você teria um valor de dívida de 550. Isso em um ano. Aí você pode falar, mas Vitor, isso eu ainda consigo pagar. Tudo bem, vamos falar que você não pagou e essa dívida foi rolada, continuou correndo. Em 2 anos, olha quanto se transformou. Olha depois em 5 anos, gente. E aí eu quero que na sua casa você dê um belo de um chute e pense quanto vai ser esse valor em 10 anos. Tá na cadeira? Tá sentado? Olha o tamanho do montante, gente. R$100 em 10 anos. Olha o tamanho dos juros compostos. Gente, na vida ou você paga juros ou você recebe juros. Se você simplesmente for uma pessoa que está acostumada a pagar juros, sabe o que vai acontecer com o seu futuro? É bom você ter muito amigo, é bom você ter uma família que tenha grana, porque muita gente vai precisar pagar suas contas. Porque se você abre mão do teu futuro pelo teu presente, amigo, você está com um grande problema. O segredo é o equilíbrio, viver bem o presente, mas sem tirar os olhos do futuro. Olha o tamanho disso. Gente, a gente está falando que se uma pessoa dever R$100 por 10 anos, com a taxa de juros do cartão de crédito, chega nesse montante. Não estou dizendo que isso vai acontecer, tem algumas proteções dentro da lei que não vão deixar isso. Mas esse é um exemplo que a gente quis deixar. Por quê? Porque essa é a cara que você tem que ficar quando você conhece o poder dos juros compostos contra você. Você pode jogar no time dos juros compostos ou contra ele. Se você jogar contra ele, você não vai ganhar. É a mesma coisa que você juntar o time de uma pelada de futebol, dos amigos do churrasco barrigudo e desafiar o Real Madrid. É a mesma coisa. Os juros compostos, você jogar contra, não dá. Por isso, joga a favor. Ao invés de, você pode pegar esse dinheiro e transformar ele a seu favor, investindo, fazendo efeito dos juros compostos a seu favor, ok? E aí, por isso, com dívida não se brinca. Nunca, sempre resolve ela rápido. Não deixa para depois de jeito nenhum, gente, de jeito nenhum. E os caminhos para a gente resolver as dívidas, eu coloquei aqui alguns que podem te ajudar. Caminho número 1. Antes, elabora uma proposta para você negociar com quem você deve. Lembra lá no começo que a gente falou de que de 5 minutos, todo dia, 5 minutos pelo menos, você atualiza suas receitas, despesas? Você vai saber o quanto ganha, o quanto gasta, vai saber o quanto sobra, e aí você vai saber elaborar uma proposta do quanto você pode pagar, para você sentar na frente do credor, para você poder começar a resolver o seu problema com dívida. Não deixa para depois, os juros não vão esquecer de você. Número 2, procura frente a frente o credor, senta, conversa, explica qual é a melhor forma de pagar, conhece os mecanismos para você poder pagar suas dívidas da melhor forma, elaborando uma proposta, conversando com o seu credor frente a frente. Terceiro,
Multirões, muitas vezes durante o ano existem multirões, onde vários bancos e instituições financeiras vão para o mesmo lugar e eles acabam concedendo muitos descontos nas dívidas por conseguirem receber o dinheiro de muitas pessoas ao mesmo tempo num único lugar. Vale a pena você ficar atento para poder, nisso, ter um desconto maior na hora de pagar sua dívida. Quarto, quando você for renegociar sua dívida, pede para reduzir os juros, conversa. Muitas vezes existe uma proposta para você poder ter uma correção nos juros menor, para você justamente ter um valor menor a pagar. É aquilo, né? O não você já tem, por isso é importante pedir. Por isso que é importante você estudar, conhecer o mercado, ver como é que a taxa de juros do país está maior ou menor, para que aí sim você possa negociar da melhor forma. Se for quitar à vista, peça desconto também. Se você for renegociar sua dívida, pede uma redução nos juros para poder pagar um parcelamento menor. E se for pagar à vista, pede um desconto adicional, para que aí sim seu bolso sofra menos. Sexto ponto, além disso, você pode renegociar com muitas instituições financeiras pela internet, por não ter um funcionário, por você não ter mecanismos de pessoas, aquela parte física, os custos são menores para a instituição financeira para receber o dinheiro. E com isso, pode ser que tenha uma vantagem maior para você renegociar pela internet. Fica atento às penalidades. Não adianta você simplesmente falar que vai ficar devendo com um carro, ficar devendo o seu apartamento, porque como é um bem, a instituição financeira, se você ficou devendo, eles vão lá pegar. Não tem como você fugir. Por quê? Porque tem o bem como garantia. Então fica atento às penalidades que você vai ter numa dívida A, B ou C, para você não ficar surpreso quando acontecer algum problema. E o oitavo ponto, gente, consulta os órgãos de proteção ao consumidor. Muitas vezes a gente olha no nosso cotidiano, quando a gente visualiza pessoas que estão endividadas, que existem muitos abusos das instituições financeiras. Por isso é tão importante você ver com o Ministério Público, o PROCON, quando você se sentir que não está bacana a situação, quando sentir que realmente está numa situação que você está sendo explorado e que não faça sentido uma cobrança, consulta os órgãos de proteção ao consumidor, o Ministério Público, porque muitas vezes você pode se surpreender com uma vantagem, um benefício, porque você muitas vezes acabou sofrendo uma penalidade pela falta, né, de profissionalismo de uma instituição financeira A, B ou C. E por último, aprenda a investir seu dinheiro, gente. Aprenda a investir. Se você não sabe investir, meu conselho, procura alguém que sabe. Cada vez mais no mercado existe a figura do assessor de investimentos, um profissional que ele é praticamente um gerente de investimentos particular seu, que vai ajudar você a construir seu futuro, ajudando você a aplicar os seus recursos. Quem eu indico é justamente o nosso sócio. Nós temos dentro da nossa empresa 3 sócios, sendo que um deles que está atrás das câmeras agora é o Anselmo, cuida de toda a parte de empreendedorismo, é o cara que conhece e faz empresas crescerem. E do outro lado tem o Rafael Grisante, que também está atrás das câmeras assistindo essa apresentação, que ele é o cara que justamente senta com nossos clientes para poder falar de investimentos. E investimentos é uma coisa que você tem que aprender, sempre vai ser uma constante, mas se você ainda quer aprender cada vez mais, uma dica é senta com o Rafa para conversar sobre esse universo. Algumas dicas que tem sobre investimentos que o Rafa sempre dá: não seja uma ovelha, não siga o rebanho. O rebanho geralmente está indo para um lugar onde você não quer. Gente, pensa comigo, a maioria das pessoas tem os resultados que você gostaria de ter? Não! E por que é que você segue eles? Se eles não têm o resultado que você gostaria de ter, para de seguir eles, pensa diferente, para de seguir o rebanho. É importante você pensar por si só. Geralmente, se o rebanho está indo para lá, você vai para o outro lado. Por quê? Porque eles estão tendo resultados médios, que muitas vezes são chamados de resultados medíocres. Então, por isso, se você não quer ter a vida que todo mundo tem, quer ter uma vida diferente, começa a seguir um caminho diferente. Cuidado com a inflação, porque ela vai matar o seu dinheiro. As pessoas querem investir, mas elas esquecem do maior vilão do mundo, principalmente para o Brasil, que chama-se inflação. O que é inflação? Se você tem esse passador de slide, custa R$100 hoje, e você tem R$100 no seu bolso e quer comprar, hoje você consegue. Se a inflação está 10%, por exemplo, e você quiser comprar ano que vem esse passador, ele vai estar mais ou menos R$110. Por quê? Teve a correção da inflação. Aqueles seus R$100 não vão conseguir comprar este passador de slide. Isso significa o quê?
que a inflação fez com que o poder de compra do seu dinheiro ficasse menor. Logo, com o mesmo dinheiro, você não consegue comprar os mesmos bens. Por isso, a gente tem que proteger primeiro o nosso investimento da inflação, para depois buscar uma rentabilidade legal. E por último, o tempo é o seu maior aliado, tenha paciência. Se você colocou R$100 hoje, amanhã você vai ter R$100 e um pouquinho. Depois colocou mais R$100, vai ter R$100, mais R$100, mais um pouquinho. De pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o papo. Por isso é tão importante você esperar com o tempo. Justamente o seu dinheiro ele vai começar a crescer por si só, mas é importante esperar. É mais fácil você chegar em 1 milhão do que você juntar os primeiros 500 mil. É mais fácil você chegar em meio milhão do que chegar nos 250 mil primeiros. Então, depois de um tempo, os juros compostos começam a trabalhar junto com você. E aqui a gente coloca algumas coisas em relação a investimentos. Existem investimentos com mais risco, menos risco. Só que toda vez que você olha essa relação, quanto mais retorno você quer, mais risco você tem. O risco não quer dizer perigo. Isso é uma coisa que eu digo muito. Muitas pessoas têm uma cabeça que muitas vezes quando fala de risco, elas ficam cegas, o que é errado. O risco ele pode ser estudado, administrado e gerido. A diferença é o quê? Se você coloca na poupança porque fala, eu coloco na poupança porque eu não tenho risco, está errado. Porque a poupança não paga nem inflação. Você está correndo risco de lá na frente, tudo que você colocou na poupança, quando você for utilizar o dinheiro, ele não consiga comprar nada. Por quê? Porque a inflação correu ele. Então o risco não é o fato de ter uma oscilação no investimento ou outra. Por isso que é tão importante ter do seu lado alguém que conheça investimentos, caso não seja ainda a sua praia, mas que você vai poder aprender. E aqui a gente coloca algumas coisas relacionadas a investimentos. Primeira coisa, dá uma olhada nisso. A poupança é um dos piores investimentos criados na história da humanidade. No passado, há muitos anos atrás, até valia a pena. Mas há muitos anos a poupança não vale nada, gente. As pessoas perdem dinheiro colocando na poupança. E a última vez que a gente estudou quantos por cento do dinheiro que as pessoas têm na conta estavam na poupança, 51% das pessoas têm dinheiro na conta e não investe. 44% está na poupança, só 5% coloca em outros produtos financeiros. Gente, olha que loucura isso. A pessoa acha que está investindo o dinheiro dela, mas ela não está. Ela está colocando num produto que lá na frente, quando ela for ver, Vitor, eu estou guardando dinheiro na poupança para comprar minha casa, você não vai conseguir comprar nem o tijolo. Toma cuidado quando você vai investir, porque a lógica do investimento é o quê? Se a poupança ela estava pagando em 2015, em 2016, por exemplo, a gente pegou o caso de 2016 porque foi um ano que a taxa de juros subiu muito, por exemplo, e a inflação subiu muito também. Uma em consequência da outra, claro. Mas o ponto, gente, é que se a poupança ela estava gerando 9,98 de taxa de retorno, a gente sempre faz uma conta. Quanto é que é o retorno menos a inflação? Gente, olha a inflação, 10,67. Como resultado, quer dizer o quê? Se você está ganhando 9,98 de rentabilidade no teu dinheiro e a tua inflação 10,67, olha o resultado, gente, que tem aqui. 0,70. Quer dizer que o seu dinheiro, ele está caindo. Você acha que está ganhando, mas você está perdendo. Porque lá na frente você não vai conseguir pagar nem o tijolo, porque a inflação correu o teu dinheiro. Aqui está 2015, mas essa taxa aqui de inflação foi mais ou menos em 2016, gente. Mais ou menos a gente estava com uma taxa, 2015 mesmo, uma taxa incrível de inflação que cresceu muito e corroeu o dinheiro das pessoas. Então toma um cuidado gigante, gente, toma um mega cuidado. A gente fechou o ano de 2015 com essa taxa de inflação gigantesca. Olha que absurdo, gente, olha que absurdo. Isso quer dizer que o dinheiro das pessoas perdeu um grande poder de compra. E muitas pessoas, olha a quantidade de brasileiros que colocou dinheiro na poupança. Elas achavam que o dinheiro estava gerando alguma coisa, mas elas estavam em prejuízo. Esse ano, quem ficou com o ano todo com o dinheiro na poupança, terminou o ano com negativo. Não gerou nada, não conseguiu pagar a inflação. Cuidado. Por isso a gente sempre diz, gerente do banco não é teu gerente, ele é gerente do banco. Ele vai vender para você o quê? Os produtos que estão no banco. E quem manda vender os produtos? A diretriz do banco. Então ele não está vendendo o que é bom para você, para o teu futuro, para as tuas metas. Por isso que é tão importante, primeiro, consciência, educação financeira para você nunca ter, de repente, que colocar toda a sua opinião, todo o seu direcionamento na mão de terceiros. É bacana conhecer esse universo. E segundo, tenha profissionais que possam ajudar você. E por isso que a gente recomenda que
Dentro do banco você deixa o dinheiro para pagar suas contas, boletos, o teu cotidiano, mas investimentos você coloque fora do banco, principalmente corretoras de valores, que a corretora de valor é nada mais nada menos do que ela, ao invés de ter os produtos de uma única instituição do banco, ela pode, dentro do mercado, ter produtos de todas as instituições financeiras do mercado, onde a segurança, muitas vezes, é igualzinha à do próprio banco. Por isso, mais dúvidas sobre desbancarizar, sair do banco, colocar o seu dinheiro em lugares que podem render mais e pagar a tua inflação, pode consultar a gente ou bate um papo direto com o Rafa. O Rafa é um cara incrível, hiper aberto, hiper bacana e muito didático que vai te ensinar muito sobre investimentos. E vale muito a pena. E essa é a frase que eu gosto de deixar. O Anselmo, que é nosso sócio dentro do ESM Consultoria, essa é uma frase que ele fala demais todas as vezes que ele está dando cursos, treinamentos e palestras, que investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Gente, invista em você. Porque quando você investe em você, você se transforma numa ferramenta muito mais efetiva e os resultados eles vão crescer. Não adianta você simplesmente jogar toda a responsabilidade em terceiros. E agora? Agora, quem está no controle da sua vida financeira? Com tudo isso que a gente colocou nessa palestra rápida, que eu tentei ser o mais sucinto possível, mas ficou alguma coisa aberta no ar, entra nos nossos canais do Economia Sem Mito e tem muita coisa bacana que você vai poder aproveitar. E agora comece a mudar sua vida financeira, amigão. Não adianta você simplesmente colocar, não, semana que vem eu vejo, mês que vem eu vejo. Mês que vem você vê. Gente, muitas vezes quando a gente mostra um treinamento ou uma palestra para as pessoas, eu fico em choque com uma frase. A pessoa simplesmente ela vê um curso que pode mudar a vida financeira dela, que pode mudar os investimentos, pode melhorar os conhecimentos dela, e a pessoa ela simplesmente diz, não, agora não é o momento. Agora não é o momento? Quando vai ser o momento? Quando você estiver dentro do seu caixão? Ou daqui a alguns anos? Cara, melhora a tua vida financeira agora. Não perde tempo, não deixa para depois, porque nada é melhor do que colocar a cabeça no travesseiro e saber que as coisas estão caminhando, que os seus planos, os seus objetivos, eles estão sendo construídos e que cada dia mais você está mais perto de conquistar tudo aquilo que você quer. Falando de finanças pessoais, educação financeira, nunca deixa para depois, porque se você deixar para depois, muitas vezes você perde as grandes oportunidades da vida. Com o dinheiro não se brinca, gente, principalmente o nosso dinheiro. Aproveita muito e muitas ferramentas que você vai encontrar, você pode encontrar nos nossos canais. Canais que todo dia a gente fomenta com muita informação, tanto com vídeos, cotidiano, ferramentas, posts, artigos e o nosso site onde você vai achar todos os nossos simuladores e artigos. Cara, muda a tua vida financeira, pega o controle dela. Não deixe o controle da tua vida financeira na mão de terceiros, pois eles podem não ser tão bons como você um dia pode ser financeiramente falando. Eu desejo um grande abraço, um sucesso gigante na tua vida financeira. Conta com a gente na tua caminhada, porque a nossa missão realmente é acompanhar você para que você possa construir o seu futuro e com certeza se a gente puder colocar uma pitadinha que possa ajudar, a nossa missão está concluída. Um grande abraço, a gente vai se ver muito em breve nos nossos cursos, palestras, treinamentos que você vai adorar. Um grande abraço, gente.